Boa tarde. Gostaria de começar por agradecer o convite para participar nesta sessão e também salutar a realização das próprias oficinas de investigação de CITSEM. Esta investigação centra-se e desenvolve-se no âmbito do mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual, nesta faculdade, tendo por objetivos analisar a intervenção arquitetónica que é feita na Foz Velha, mas também perceber como há de classificação. Assim, esta apresentação centra-se mais no ponto de vista da tutela, contudo, há necessariamente uma ligação com a própria comunidade, uma vez que esta motiva a própria classificação da Foz Velha como conjunto de interesse público e os vários pedidos de licenciamento de operações arquitetónicas e urbanísticas são feitas pela própria comunidade residente ou que nela possui determinado imóvel que procura que seja reabilitado. Assim, temos por objeto o conjunto de interesse público da Foz Velha, que tem um interesse e um valor patrimonial reconhecido, amplamente reconhecido, e que é classificado em 2013 como imóvel de interesse público. Assim, e segundo a legislação, a própria classificação já depreende o reconhecimento de um determinado bem como possuidor de um inestimável valor cultural. Analisando a Foz Velha na sua diacronia, deparamos que a partir de 1970 há uma descaracterização urbana através da construção de imóveis com uma volumetria bastante diferente do que é considerado tradicional, mas também com uma degradação ambiental das praias e em particular das rochas metamórficas da Foz do Douro, mas também com uma alteração do tecido social. E tudo isto vai sendo sentido e vai sendo expresso pela própria comunidade e isto é visível nos próprios periódicos, na qual a comunidade se junta para realizar abaixo-assinados, para integrar moções à própria Câmara Municipal ou então para tentar embargar determinadas obras que são realizadas neste conjunto. Ainda em 1985, a Junta de Freguesia procura uma definição de uma zona de proteção para esta área, com, na altura, o IPAR. À luz da Carta do Plano Diretor Municipal do Porto, apenas haverá uma proteção patrimonial para esta área a partir de 2000, com a definição de um perímetro de proteção urbanística, e em 2006, com a classificação da Foz Velha como uma área histórica e uma área de interesse urbanístico e arquitetónico. Define-se assim um conjunto de características que devem ser salvaguardadas, visando a salvaguarda do seu interesse patrimonial, mas também do sentido identitário da Foz Velha. De demarcar que, efetivamente, a identidade foi sendo algo sempre demarcado pela própria comunidade, uma vez que, apesar desta ser bastante heterogénea, classificam como sendo muito própria nesta área. E inclusive há um artigo num periódico em que fala que podem ser desde os mercadores da Senhora da Luz, aos pescadores, à parte mais agrícola no Monte da Ervilha, etc. A intenção de classificação parte efetivamente pela Direção Regional do Porto, do IPAR, em conjunto com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia da Foz do Douro, e passo a citar o ofício da abertura do procedimento de classificação de instituições individualizadas da sociedade civil, unidos pelo reconhecimento do valor e vontade de salvaguardar a Foz Velha. Há, sim, uma vontade das próprias instituições locais, mas também da comunidade, de classificar e de salvaguardar todo o valor do conjunto de interesse público. A abertura é efetivamente realizada uma proposta em 2002, passando-se então à fase de fundamentação do interesse cultural deste imóvel e a uma proposta de categorização. Isto será feito até 2008, na qual há uma proposta por parte da Direção Regional de Cultura ao IGESPAR, e apenas há um avanço, digamos, de todo este procedimento em 2011, com a devolução da própria proposta para classificação e graduação das zonas de proteção. Temos assim um hiato temporal bastante alargado, contudo, a partir de 2002, com a abertura do procedimento de classificação, esta área depreende a emissão de parecer favorável por parte da tutela para todos os pedidos de licenciamento de operações arquitetónicas ou urbanísticas. E será efetivamente em 2013 classificado, depreendendo-se uma zona geral de proteção de 50 metros, mas também identificando-se bastantes imóveis passíveis de serem demolidos e definindo-se a periodicidade das intervenções de reabilitação que devem ser feitas nesta área, assim como as características que deverão ser mantidas nas novas construções e nas ampliações a serem feitas. Por sua vez, o procedimento de reabilitação foi feito com base em 25 estudos de caso, os quais foram definidos com base na sua localização, na cronologia, nas diferentes tipologias, mas também o contexto social a que vão sendo associados. Uma vez mais refiro a heterogeneidade de todo este conjunto, desde
imóveis de apenas um piso, um pouco mais simples, a palacetes, passando a tipologias mais burguesas em diferentes contextos culturais e que caracterizam assim um determinado caráter e significado cultural. O procedimento de licenciamento, como referi, a partir de 2002, exige que qualquer pedido de operação realizado à autarquia exija um pedido de parecer prévio ao Departamento de Serviços e Bens Culturais da Direção Regional Cultura do Norte. À entrada deste processo é emitida uma informação arquitetónica e arqueológica por parte de um técnico. Posteriormente é feita uma proposta de apreciação por parte da Direção Regional de Cultura ou da Direção de Serviços e Bens Culturais, dependendo das competências que cada um tenha, e posteriormente é feita uma apreciação final do processo por parte da DGPC e, naturalmente, isto vai apenas ser fiável até o final deste ano, uma vez que vai ser extinta e vai haver um novo instituto, enfim. Assim, temos perante esta situação um elevado escrutínio e uma elevada análise dos próprios pedidos de licenciamento e de operações que são feitas em todo este conjunto urbano, que ainda é bastante alargado. Analisando os 170 pareceres prévios relativos a estes 25 estudos de caso, depreende-se que cerca de 70% são relativos a operações arquitetónicas, denotando-se uma reincidência nos pedidos de ampliação associados aos pedidos de alteração, de recuperação, mas também de reconstrução dos próprios imóveis, o que se prende uma vontade dos próprios detentores dos imóveis de aumentar as suas casas, mas também de as reconverterem e as de adequarem a novos princípios e a novas exigências de conforto, mas também de habitação da época contemporânea. Ainda alguns pedidos de legalização de obras que tinham sido feitas sem este aval, mas também pedidos de informação prévia quanto às possibilidades construtivas, mas também pedidos de loteamento, assim como vários pedidos no foro arqueológico. Dos 170, apenas 68 são aprovados favoravelmente à primeira proposta, sendo que 50 são rejeitados e 52 são aprovados, mas com condicionalismos. Depreendemos assim que há um nível de exigência bastante elevado, sendo bastante recorrente que um imóvel tenha 20 ou muitos mais pareceres e pedidos de pareceres prévios a uma mesma proposta, alterando por vezes pequenos pormenores, mas que são essenciais para a salvaguarda de todo o caráter da Foz Velha, desde os vãos e como à frente irei falar. Analisamos ainda a concordância entre os 3 níveis de pareceres que estão sendo emitidos, sendo que 160 são efetivamente concordantes entre as 3 instituições, com apenas 10 a discordarem. E esta discordância é salutar para a salvaguarda do património, uma vez que são postas em discussão diferentes apreciações acerca de uma mesma proposta, mas, por outro lado, o elevado número de concordância permite perceber que há objetos e que há apreciações que são unânimes em todo o processo. Ainda conseguimos aferir que há uma maior exigência por parte da decisão final da DGPC do que dos técnicos que emitem a primeira informação prévia, pelo que há assim um graduar de exigência sempre que aumente, digamos, a própria instituição. Os vários elementos que vão sendo elencados como motivos para a rejeição ou para condicionamento da própria proposta, há uma incidência quanto à má instrução do processo, em ambos os casos, quando há uma deficitária memória descritiva, faltam elementos dos desenhos arquitetónicos ou então há uma falta de registros visuais, mas também há as propostas quanto à caixilharia, atendendo ao tipo de material, à própria cor da caixilharia, aos tipos de abertura dos vãos, à métrica do vão na fachada. É muito variável e fiquei impressionado ao analisar o quão importante, efetivamente, as caixilharias e os vãos são importantes para os técnicos da direção regional, mas também às volumetrias e cércias e alinhamentos dos novos volumes, com os pisos recuados a terem uma determinada volumetria, também quanto ao seu desenho, se é mais contemporâneo, se articula melhor ou pior com o imóvel pré-existente ou então com a própria envolvente, a cobertura, atendendo mais uma vez ao material, às pendentes, à supressão de terraços, as demolições, uma vez que só determinados imóveis são passíveis de serem demolidos. Algumas propostas vão sendo reprovadas, os quais
e isto é fundamentado pelos próprios técnicos, iriam deturpar a característica do próprio imóvel e a sua organização, o qual é igualmente importantíssimo para caracterizar todos estes imóveis. E ainda, relativamente aos condicionamentos, os painéis solares, isto também foi uma novidade para mim, nos quais eles são condicionados à supressão dos painéis solares, à redução da pendente, à demonstração de como é que este deverá ser montado, ou seja, com maior pormenor e com uma preocupação na skyline que vai sendo definida e com a própria visualização, digamos, das fachadas da Foz Velha, se isto vai ou não impactar negativamente a paisagem histórica urbana. Analisamos a discricionariedade da tutela, e isto foi propriamente impulsionado pela própria tutela, que é a margem de liberdade que um agente público possui, e de acordo com a lei, para decidir em nome do interesse público. E este vai sendo regulado, havendo mais ou menos critérios de decisão. E, naturalmente, eles deverão cumprir o Código de Procedimento Administrativo, dos quais salienta o princípio da igualdade e justiça, mas principalmente o dever da fundamentação acerca da sua decisão. E, analisando as decisões para um mesmo elemento, que aparentemente podem ser contraditórias, atenta-se que este é maioritariamente devido às particularidades do imóvel e à proposta em si, do que propriamente um desvio de poder do próprio técnico que avalia. Por último, e analisando agora os modelos que fomos identificando, foram sendo analisados à imagem de autenticidade, isto é, ao respeito da diversidade cultural e pelas diferentes formas de expressão, das diversas cronologias que vão sendo adicionadas a cada imóvel, mas também, e do ponto de vista da intervenção, a autenticidade pode ser entendida na autenticidade da obra, digamos, da maneira como esta se demarca da pré-existência e de como esta deve articular com o contexto em que se insere. Mas também o significado cultural, como já referi, os conjuntos de valores, características imateriais, ambientais, que vão sendo associadas e que particularizam toda a Foz Velha. Identificamos 5 modelos de intervenção e devo já ressalvar que dentro destas tipologias há uma grande variedade. Atrevo-me quase a dizer que há tantas variações nas intervenções como há de tipologias habitacionais na Foz Velha. Contudo, e sintetizando em 5, entendemos a repristinação como sendo mais advogada por César Brandi e no qual se entende que a aparência garante o reconhecimento de um bem. Assim, advogam a unidade potencial do imóvel através de repristinações cuidadas e que admitem integração de elementos novos, mas que recuperam reproduções e técnicas tradicionais, o que podem ser acusados, assim, de recair-se num falso histórico. E de uma forma menos cáustica, a cultura de manutenção, de Paulo Marconi, no qual há igualmente uma proposta de repristino, isto é, de repor uma nova estrutura, mas desta vez superficiais, apenas a determinados elementos dos imóveis e que podem ser entendidos enquanto uma operação arquitetónica simples, como a substituição de elementos que estejam degradados, ou então a própria pintura das fachadas, como vemos aqui na Casa Emílio Pérez. Quanto à intervenção analógica, e isto deve ser entendido como uma metodologia fluida, procura-se que haja uma inter-relação entre a pré-existência e o acrescento, a parte nova, e que vai variando entre maior contraste, sendo mais incisiva, digamos, a imagem visual da pré-existência com o acrescento que é feito, ou então uma forma muito mais ténue em que estas se mesclam e que quase é imperceptível aos olhos de um transeunte. Assim, o contraste é a forma mais radical, no qual se evoca de forma apenas elementar as várias características dos imóveis, como, por exemplo, o afastamento dos pisos recuados, mas também a volumetria destes pisos, ou então a métrica dos vãos, contudo demarcando-se através da linguagem das janelas, por exemplo, e neste caso é exemplo disso, mas também o próprio revestimento, e neste caso do imóvel número 40 temos o zinco, o qual não é um material tradicional, mas que contribui para demarcar a sua contemporaneidade. A analogia, por sua vez, interpreta as características dominantes, contudo, demarca-as igualmente da pré-existência. E no caso do imóvel número 1327, todos os acrescentos são feitos
com o revestimento da fachada em soletes tardosos, quais recuperam assim uma característica patrimonial da Foz, mas demarcando também da própria pré-existência. E a mimesis, na qual uma reprodução tautológica das características do imóvel, contudo, com um tipo de construção contemporâneo e, no caso do imóvel 932, isto é feito com betão e, à primeira vista, a passar, uma pessoa até poderá não entender ou perceber que todo o imóvel foi sendo reconstruído e que, efetivamente, é uma das suas maiores causas, é que pode ser acusado de ser um falso histórico. Assim, analisando toda esta reconversão e reaproveitamento dos imóveis da Foz Velha, identifica-se que este é feito essencialmente em edifícios em estado de ruína ou então em abandono, havendo assim também uma predileção da função habitacional, o que é corroborante com o que é advogado na própria portaria de classificação. Há ainda uma predominância da intervenção por analogia, o que contribui para identificar os acrescentos que vão sendo feitos, mas também para salvaguardar a paisagem histórica urbana e os vários caráteres que vão sendo associados a esta, assim como a própria autenticidade e a leitura da autenticidade de todo o conjunto. Ainda há uma preocupação imensa por parte dos técnicos superiores, como referi, acerca dos materiais e técnicas tradicionais utilizados, com incidência da madeira nas castelharias, mas também da telha tipo marselha ou tipo lusa para as coberturas, ou então o próprio tipo de revestimento em reboco pintado. Consideramos assim que o ato de classificação é entendido enquanto um meio de salvaguarda patrimonial, no qual, e este caso é paradigmático disso, do contributo das instituições locais, mas também da comunidade, para forçar o próprio ato de classificação, mas também o ato de classificação presume uma orientação da reabilitação que é feita por parte da tutela, as quais possuem técnicos formados e habilitados para tal, de forma a que não seja deturpado todo o caráter. Ainda, o estudo de caso permitiu analisar os diferentes parceiros prévios e perceber as suas potencialidades, assim como os diferentes tipos de intervenção, contribuindo ainda para percepcionar as diferentes características e as particularidades urbanísticas e arquitetónicas de todo este conjunto. Obrigado.